Nesse documentário vamos falar do senhor Erval Silva Rangel, esse senhor que nasceu no dia 1º de janeiro de 1928, no então distrito de Ribeirão Vermelho, município de Lavras, que fica no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O senhor Erval saiu daquele município juntamente com sua família, seu pai e sua mãe, seu pai que era pastor evangélico, e foram morar no estado de Goiás. Lá seu pai veio a falecer e sua mãe voltou para Minas Gerais, onde foi morar em Belo Horizonte e trabalhar no Colégio Batista Mineiro, onde seu Erval e seu irmão também foram estudar. O seu Erval prestou concurso para o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi aprovado e tomou posse no município de São João do Paraíso, no norte de Minas. Com a emancipação de Janaúba, ele foi transferido para tomar conta do escritório do IBGE na cidade de Janaúba, onde esse escritório ficava no prédio da própria prefeitura. Ele então propôs ao prefeito, Périx Oliveira Santos, a montar a primeira rede de energia elétrica pelas ruas de Janaúba. E conseguiu e fez. Logo depois, ele montou a primeira sorveteria em Janaúba, que ninguém sabia o que era picolé, montou o primeiro cinema, chefiou a construção do primeiro clube social, que foi o Automóvel Clube, também o Clube Caiçara Praia Clube, e ainda montou a primeira companhia de telefonia de Janaúba, que foi a Cotejan. Ajudou também a montar a companhia telefônica de Monte Azul, a Cotema, interligou esses municípios até Montes Claros, onde a região norte de Minas começou a comunicar com o restante do país. Dentre outros feitos, o senhor Erval também ajudou a montar a Rádio Gurutubana em 1985. Mas o trabalho lá no IBGE não era muito, ele tinha muito tempo ocioso. Assim, em 53, ele foi contratado por Péricles para instalar um sistema de eletricidade em Janaúba. A cidade se estendia apenas dali de onde está hoje o Banco Itaú, até a Rua Francisco Sá, Rua Jacinto Mendes, Rua do Aristides, e voltava até a Praça do Mercado, que é o ponto inicial. Trabalhou muito para trazer energia elétrica. Ele ia em Belo Horizonte, ficava falando com os prefeitos aqui, muitas vezes ele fazia reuniões lá, porque ele tinha amizade com o Francilino, com esse pessoal todo, e ele lutou muito. Talvez aí há 50 anos atrás, ou um pouco mais, Janaúba não tinha nem a eletrificação urbana. E esse senhor esteve à frente de todas essas conquistas sociais para Janaúba. Péricles comprou um motorzinho de pouca potência para colocar luz nas casas, e luz nas ruas e nas casas, iluminação. Mas era uma iluminação muito fraca, um motorzinho de pouca potência, que ficava instalado ali onde é hoje a Cijan, ao lado do Banco Itaú. Esse motorzinho ficava ali. Essa rede de energia foi construída por Erval Rangel, com auxílio de Cavalcante, Odeton Brandão Cavalcante, que veio para cá em 43 para a criação do cartório de registro civil. O senhor Erval veio depois, mas os dois se tornaram amigos e trabalharam aqui na implantação da rede de energia elétrica. Aí então ele começou a trabalhar também na parte de energia elétrica, que antigamente aqui a energia elétrica era um motor gerador, e o pai é que, eu não diria que tomava conta, mas toda vez que dava problema, que tinha que fazer alguma coisa, era o pai. Mas depois ele falou que ele, já no fim da vida dele, falou que para ele foi uma das coisas que ele não gostou, porque o advento de trazer energia para cá trouxe muita gente de fora e a cidade ficou muito violenta. E ele gostava da Janaúba, aquela Janaúba antiga. São duas coisas que ele se decepcionou com a barragem, por causa da beleza, não por causa do crescimento. O crescimento de Janaúba é antes da barragem e depois da barragem.
mas eu digo pela cidade em si, que ele saudosismo, porque era um rio, ele gostava disso. Tanto é que ele foi embora e ele tinha vontade de voltar. Aí o pai, ele acabou se envolvendo com essa classe política e começou a trabalhar pela sociedade, trabalhar pelo povo. Ele não estava com muita dificuldade, porque o salário do IBGE não era essas coisas. Com isso, ele acabou montando uma sorveteria, que foi a primeira sorveteria de Janaúba, ali na Praça do Dr. Roque. Evaldo da Silva Rangel administrou a primeira sorveteria de Janaúba. Aqui foi o primeiro sorveteiro de Janaúba, tudo com o interesse de agradar o povo de Janaúba. O primeiro dia que ele abriu a sorveteria dele para ter picolé e sorvete para o povo, a fila começou de onde era o Mercado Velho, hoje é a Praça do Banco Nordeste. Com a fila só para chupar picolé, que o senhor Evaldo trouxe para Janaúba. Não tinha? Ali naquela esquina, também daqui da praça, ele montou uma sorveteria e junto, adivinha o que ele fez? Ele montou uma oficina de bicicleta que alugava a bicicleta para os meninos andar. Também foi o senhor Evaldo da Silva Rangel, que tinha um agente de aluguel de bicicleta, que aqui o povo já nem bicicleta tinha. Carro, chegasse um carro de Janaúba, o povo ia da cidade todo dia ver, fazer uma festa de ver aquele carro de Janaúba. Os pais daquele tempo não tinham dinheiro para comprar uma bicicleta, mas os meninos engraxavam e ganhavam dinheiro e alugavam a bicicleta na mão do seu Evaldo e aprendia a andar e saía caindo por aí. Então ele é um dos homens mais fantásticos que eu já vi. Eu lembro muito bem do seu Erval, trouxe também cinema aqui para Janaúba, tudo quanto a gente não conhecia aqui, ele trouxe para Janaúba, porque ele lutava sempre para isso. Erval da Silva Rangel era o seu nome. O seu Erval foi um grande homem na nossa cidade. Ajudou a urbanizar Janaúba, criou várias coisas. Se nós, naquela época, dos anos 60, ia ao cinema, foi ele que colocou. Tinha filme em Janaúba, tinha cinema, porque seu Evaldo montou um cinema, Cine Janaúba, aqui na Praça do Dr. Roque. Naquele tempo já tinha matinê, tudo dele era avançado, à frente do povo de Janaúba. Ele, não sei como, ele ficou sabendo que Moisés Lacerda tinha alguns projetores e tinha já iniciado um cinema aqui em Janaúba. E o pai então assumiu esse cinema. Até o pessoal acha que ele foi talvez o pioneiro, mas ele talvez tenha sido até Moisés Lacerda, a gente tem que dar uns créditos para ele. Mas foi o pai que tocou o cinema há vários anos. E nessa época ainda teve um problema, porque ele teve, logo depois de mim, nasceu minha irmã Lucília, que teve paralisia infantil. E ele lutou muito com Lucília para recuperar, fazer com que Lucília andasse, por muita fisioterapia, dificuldade financeira. Então isso também fez com que ele procurasse algumas formas de ter uma atividade extra para se envolver, até para poder ajudar essas pessoas a ajudarem no tratamento da minha irmã. Quando, nessa época, as diversões que se tinham nas cidades era o cinema. Ele também foi um dos fundadores e idealizadores do cinema de Janaúba. Sou um grande amigo do Chico. Fomos sócios do cinema na década de 60. Fizemos cinema vários anos e tinha uma amizade muito grande com eu. E acho injusto também, né? Já não tem nada com o nome de Erval. É um homem que fazia as coisas, é muito idealista, né? E não visava lucro financeiro, para ele era servir, Seu Evaldo é daqueles homens diferente dos outros, ímpar. Porque ele, primeiro, como pai de família, um exemplo. Não bebia, não fumava, não jogava, mas um homem irrequieto. Então, quando ninguém sabia nem o que era telefone, seu Evaldo criou a Cotejan, Companhia Telefônica de Janaúba. Teve uma época que a Simes veio em Belo Horizonte, nessa época estava tendo expansão da parte telefônica, e a Simes procurou os políticos
de Janaúba para instalar a companhia telefônica. Acho que ninguém se animou, acho que aí Moisés Lacerda, ou não sei se foi Moisés, se foi alguém, lembrou do pai. E chamou o pai. Falou, acho que o Erval é o único que consegue isso. Porque precisava de 100 pessoas para assinar, para fundar a companhia telefônica. Ele criou a Telefônica de Janaúba, a Companhia Telefônica de Janaúba, praticamente sozinho. Daí houve um trabalho braçal de campo, ele mais alguns moradores de Janaúba saíram de casa em casa, conseguiram a adesão de 100 pessoas que se cotizaram, compraram equipamento para botar telefone em 100 casas. Meu pai pegou essa missão, saiu às ruas, eu acho que menos de 2 dias conseguiu essas 100 pessoas para cima. E instalaram a Companhia Telefônica de Janaúba. Mais ou menos no meio da década de 60, no final, ele associou algumas pessoas daqui e fundaram a Cotejan, a Companhia Telefônica de Janaúba, cujo objetivo era colocar telefone em algumas residências e ligar essas residências ao resto do mundo, através de telefone. Mas foi um homem que trouxe para Janaúba o telefone, foi o primeiro a instalar em Janaúba o telefone. O número do aparelho de Janaúba tinha 2 dígitos. O meu telefone é 12, meu telefone é 35 e tal, só 2 dígitos. Pra você ter ideia, eu lembro da polícia. Era o número 55 da delegacia de polícia de Janaúba. Ele gostava de televisão, de telefone. E nós trabalhamos junto na telefone da Cotejan. Ele foi o idealizador, entrou na frente e procurou todos os meses, na época o prefeito da época, Romulo Azevedo, e incentivou também, conseguiu montar aqui na cidade uma central telefônica, na época a primeira com 50 aparelhos, e depois 100, isso tudo com esforço mais dele, ideia dele, e incrementou mesmo, e o povo aceitou. Aí tivemos o telefone. A telefonia, logo que instalou, foi uma beleza, muito a parte auditiva, um espetáculo, e todo mundo comprou o telefone, foi aquela alegria. Erval foi um homem muito importante, não só para Janaúba, mas como para toda a região. Ele, apesar de ter criado a Companhia Telefônica de Janaúba, ele orientou a todos os dirigentes das cidades vizinhas, como Porteirinha, Monte Azul e Espinosa, na criação das suas telefônicas. Então foi um homem muito importante, um homem de elevado valor. O Automóvel Clube de Janaúba foi ele participou das ideias de construção, ele foi o encarregado da construção, ele construiu o clube, né? Ajudou a fundar o Automóvel Clube, envolveu com o pessoal e acabou ajudando. E ficou envolto com essa sociedade. E ele sempre queria alguma coisa melhor para Janaúba, ele era um apaixonado por Janaúba. E com isso ele começou a procurar mais coisas para fazer, e o pessoal começou a saber que era ele, né? Quando tinha que abrir cofre, era meu pai que abria esse cofre. Aí em 69, 70, seu Erval trabalhou para construir, para implantar aqui em Janaúba a primeira televisão. Ele fez experiência em vários lugares, vários lotes vagos que tinha aqui, fazia experiência e só dava chuvisco. Só começou a melhorar quando ele implantou a televisão lá na Serra, lá hoje onde tem uma antena na frente da Colonização 2 ali, ó. Eu lembro que uma vez eu fui com ele e outras pessoas lá para cima da serra, onde eu fui conhecer televisão, que naquela época nem televisão existia, principalmente aqui em Janaúba. Aqui no norte de Minas praticamente ninguém conhecia televisão. E eu fui lá para cima da serra com ele para assistir um jogo da seleção brasileira. E aí ele interessou em trazer a televisão para Janaúba. Na Copa do Brasil de 1970, o Sr. Erval instalou uma televisão lá na serra para que o povo de Janaúba fosse assistir.
certo? A final no México, em Guadalajara, certo? Onde o Brasil foi campeão, 1970. Arrumou um aparelho de televisão, descobriu que lá em cima da serra, onde hoje funciona a repetidora, captava algumas imagens. E ia para lá em excursões com alguns moradores aqui, tentar ligar e assistir. Chegou a suprir as pessoas de imagens de jogos de futebol na época, Cruzeiro e Atlético. Subia aquela serra sem ter estrada, com facão, com a enxada e lavar esse monte. Mais ou menos umas 20 a 30 pessoas. Então assistimos o jogo e, para felicidade nossa, a maioria tudo atleticano, né? Porque era final Atlético e Botafogo. O Atlético foi campeão brasileiro com gol de Dario. Descemos de lá soltando foguete. Então o seu Erval é esse tipo de homem. Não tinha para ele dificuldade. Até que daí ele conseguiu trazer para a casa dele, ali próximo ao supermercado do amigo, que morava por ali, e tinha uma televisão ali que funcionava, aberta a todo mundo. Era uma televisão que todo mundo quisesse assistir, podia assistir. Aí ele acabou montando, com recurso próprio, uma torre de mais ou menos 15 metros de altura, para instalar uma antena estalhada para pegar a televisão. Lá em casa tinha uma televisão, ele põe na rua para o pessoal assistir. Né? Muito difícil, e nem na cidade não tinha direito, vinha de torre em torre. Eu trabalhava na prefeitura e ele era o que acudia indo na cidade, na outra, as torres enguiçavam lá em Capitão Enéas, lá em Buenópolis, e ele ia, já levei ele lá de carro para consertar. Aí ele resolveu colocar aqui. Nós fomos lá para a torre da televisão. Não tinha lá ainda negócio de torre da televisão, não tinha televisão, não tinha nada lá. Levava uma bateria para poder ligar essa televisão. Foi o primeiro a experimentar a televisão aqui em Janaúba. Ele que foi podemos dizer, aquele que iniciou em Janaúba a televisão. Depois parece que mudou para Belo Horizonte, mas ele tem filhos aqui ou parentes aqui em Janaúba. Coisa extraordinária, não é? Uma coisa extraordinária é como tem as coisas novas, tem aquele entusiasmo que o povo grava na memória e vai para a história. Tivemos televisão também na cidade, primeiro que as outras cidades do norte. Tudo ideia dele, quando eu construí, ele mesmo construiu por conta própria a torre para captar o sinal. Queria colocar, para pegar a TV lá de Belo Horizonte. Eu não sei como ele procurou estudar isso e descobriu que tinha que colocar repetidores. Só que os repetidores eram importados, eram muito caros. Ele acabou descobrindo um cara em Divinópolis que fazia esse repetidor. Era um maluco lá também que fazia isso. Ele foi atrás desse rapaz e conseguiu, através dele, instalar esses repetidores de Belo Horizonte até. O pessoal acha que muitas vezes a televisão daqui foi o meu pai trouxe para todos esses lugares. Porque para o sinal chegar aqui, tinha que ir repetindo e amplificando, repetindo e amplificando. Então ele montou repetidores, tudo isso. Depois acabou montando acho que até Espinosa. Depois também, seu Erval criou 2 clubes sociais, o Caiçara e o Recanto, muito bem frequentado. E seu Erval foi um homem por excelência. Ele participou também da fundação do Caiçara, foi as reuniões inclusive lá em casa. Ele acabou, inclusive, antes de inaugurar o Caiçara, ele teve um desentendimento. Porque ele queria um layout. Meu pai era assim também, era minha cabeça dura, tinha que ser do jeito dele. Né? O layout que ele apresentou não foi o vencedor. Acabou ganhando o layout de um rapaz que é parente de Délio por ele, que estava estudando engenharia, né, formado. E ele achou ruim e ele acabou até meio bravo. Quem a ideia, esse negócio tudo. Ele tinha um clube campestre que ele bancava do seu bolso para ajudar a juventude de Araújo. Comprou um sítio na beira do rio, construiu uma quadra, uma piscina bem tosca, e a comunidade de Janaúba ia passar o fim de semana lá. Esse lugar acabou se tornando um recanto, foi denominado por ele recanto, você ia para lá.
E aí foi a primeira iniciativa de clube nessa área campestre, né? Funcionou por um bom tempo. A sociedade ia para lá e lá jogava vôlei, tomava banho de piscina, almoçava por lá. Daí que surgiu a ideia de criar o Caiçara Praia Clube, que Erval foi um dos diretor de obra, né? Que também foi uma iniciativa de alguns gurutubanos nativos ou de adotivos, né? Que juntaram e criaram, que hoje tem um grande clube que está aí presente. E coube a ele a parte de tocar as obras, construir. Foi também um dos fundadores da Rádio AM, da Rádio Gurutubana. Foi sócio também do cinema. Todas as coisas que eram para o progresso de Janaúba naquele momento, ele estava presente e era o idealizador daquilo e tudo. E ele não tinha uma equipe que comungasse com ele a mesma ideia. Por isso que entrava em conflito, porque ele era uma pessoa inteligente, e quem é inteligente, ele enxerga não o tempo hoje, mas enxergava Janaúba 40 anos na frente. Tem que olhar o que ele fez, as obras dele e a dificuldade que ele teve no momento de fazer, porque era difícil, né? Era difícil, porque tinha gente que comungava com ele com ideia, mas não tinha influência nenhuma. Tinha dificuldade de relacionamento, né? Porque isso então, realmente ele era uma pessoa à frente do tempo dele e daquele tempo, naquele momento. Foi um homem digno, conheci de perto, um homem calmo, inteligente, desinteressado, sobretudo queria o bem para a nossa cidade de Janaúba. Naquele tempo, nossa cidade muito pequena, então ele era um destaque. Até o sino que tem hoje na catedral ali, foi o pai que colocou em cima. O padre José na época estava apertado, compraram o sino, a torre alta, não sabia colocar, foi lá atrás do pai. Ele gostava disso, ele adorava. Dentro do meu mandato eu otorguei o título de cidadão honorário ao senhor Erval da Silva Rangel, porque na realidade foi uma pessoa em quem eu vi os melhores merecimentos de receber esse título. Uma pessoa que fez muito por Janaúba, deu muito seu trabalho por Janaúba, sem nada a receber, sem interesse nenhum. Não só para isso que eu te disse, mas para tudo que tinha de Janaúba, dependia de um cara bom no meio para ajudar a fazer, era Erval da Silva Rangel. Um homem incapaz de deixar um trabalho por terminar. Ele sempre foi dessa índole. Sempre começar alguma coisa e chegar ao final. E o povo em geral até tem demonstrado a sua indignação por que não ter homenageado essa pessoa importante que foi esse senhor Erval, dado o seu nome numa praça, numa rua, que até hoje me parece que não tem aqui em Janaúba. Se você procurar aqui na nossa cidade um homem que devesse ser homenageado em qualquer coisa, provavelmente nós encontraríamos, eu diria, dois homens. O primeiro deles seria o padre Cleto Altoé, que foi o homem que iniciou a educação na nossa cidade. Mas, após o padre Cleto Altoé, inevitavelmente nós chegaríamos a um outro nome, Erval Rangel. Janaúba, nossa terra, precisa homenagear o senhor, tirar meu chapéu, Erval Silva Rangel. Homem de fé, um amigo, companheiro, uma figura de alma limpa, que tanto fez por nossa cidade, né? Que proporcionou tanto conforto pra gente. Eu vou dizer algumas coisas. Telefonia, cinema, televisão, que hoje eu já vou completar 30 anos de televisão. Clube recreativo, eu me lembro, era maravilhoso, juntava a família.
ir para o clube recreativo, enfim, se eu fosse para falar as coisas que ele fez, eu ficaria falando a tarde inteira. Foi um empreendedor mal homenageado aqui em Janaúba. Tem gente de fora que tem ruas, praças, avenidas, e pelo que eu sei, não tem nenhuma homenagem ao Quer dizer que seja divulgado nos jornais, na rádio, e para que a sociedade, já tem nos cobrado bastante isso, muitas pessoas já me procurou às vezes, o que é que tem até hoje que não prestaram homenagem, não tem uma rua, uma avenida e uma rua em nome de Oswaldo Rangel. Ele é pioneiro, fundador e deixou legados espetaculares aqui na região. Então fica aqui esse legado. Hoje, como ex-vereador, eu tenho uma preocupação, né, o município, né, através do Poder Legislativo, vem homenagear a pessoa de São Hervaldo. É claro, uma homenagem realmente à altura do que ele fez com o Janaúba. Quando vereador, nós protocolamos, né, chegamos a ver uma avenida aí para denominar, mas já tinha sido denominado e realmente traz um transtorno muito grande para mudar o nome dessa avenida. Mas a maior homenagem é aquelas pessoas que conheceram o seu Hervaldo e que até hoje agradece por tudo que ele fez em Janaúba. Fez por amor, fez porque toda a vida ele acreditou em Janaúba. A vida dele, ele morreu pensando nisso. Ele queria achar um lugar que parecesse com Janaúba. Eu mesmo fiz várias viagens para ele procurando um local que parecesse com Janaúba. Só que hoje é mais difícil, comunicação, pessoas tudo mesmo. Ele comprou um terreno na beira do rio lá, que falou que aquilo achou, que tinha um rio e tal, foi geral e comprou. E resolveu fazer uma casinha. Contratou um tratorista e falou que eu queria que você tirasse aqui. Não sei se ele não sabia da lei ou se alguém denunciou que ele tinha patrolado uma área que era de preservação, que eles chamam, né? Que era 30 metros na margem do rio. E isso entraram na justiça contra ele, crime ambiental. Lá não tinha uma árvore, tinha nada, era capim. Não, mas houve denúncia por causa das lavadeiras, que tinha umas lavadeiras que trabalhavam lá, acho que elas ficaram com medo. E eu acho que isso ajudou, inclusive, meu pai a acelerar essa partida dele. Porque eu fui umas 2 ou 3 vezes com ele em Buenópolis, participando. O juiz chamava lá, né? E ele chegava lá e falava pro juiz assim: doutor, eu sou criminoso, manda me prender. Eu sou uma pessoa criminosa. E aquilo machucava a gente demais, sabe? Porque me emocionei. O seu Herval deixou a cidade de Janaúba no final dos anos 70, quando ele se aposentou e foi morar em Belo Horizonte. Ele voltou aqui algumas vezes e o último contato que eu tive com o senhor Herval foi na instalação da primeira emissora de rádio, que foi a Rádio Sociedade Gurutubana, onde trabalhamos juntos, e depois nunca mais eu não vi mais o senhor Herval. Depois eu fiquei sabendo que ele foi acometido por uma enfermidade, veio a falecer no dia 3 de julho de 2010. Mas ele deixou o seu legado aqui em Janaúba.